claro aqui para não gerar confusão, hein? Vamos lá, quero conversar aqui. Cadê a Sônia? Você tá aí, né, Sônia? Você já tomou café já, né? Inclusive eu não tô vendo, ninguém tá comendo hoje. O pessoal hoje, eu tava comendo castanha aqui até agora. Ó a Sônia aí. Olha só, vamos lá. Falamos do lote e loteamento, né? Então nós temos o loteamento como uma figura importante do mercado imobiliário. Muita gente confunde loteamento com lote, com gleba, é uma confusão. Loteamento é a divisão do solo, é a definição de loteamento nós conversamos, conforme a lei 6766 de 79. Loteamento é a subdivisão de gleba, terras, em loteamento destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, logradouros públicos, e esse é o objetivo do loteamento. Nós falamos ontem também, então para ficar claro para quem está chegando agora, nós falamos sobre as classificações do loteamento. Então existe também uma confusão muito grande nas classificações. Loteamento ilegal é o gênero de duas espécies, aí entra o loteamento irregular e a segunda espécie, o loteamento clandestino. Loteamento irregular é aquele que teve sim uma prévia, um protocolo, uma topografia, um georreferencial, alguma autorização, talvez parte regularizada no cartório, existe pelo menos um pedido de regularização, mas o loteamento é irregular porque não chegou ao fim. O loteamento clandestino é aquele que pode gerar até a tipificação criminal, crime. Por quê? Porque não passou por uma prévia aprovação, não tem registro em lugar nenhum. Então o loteamento clandestino é aquele totalmente errado, né? Vamos dizer assim. Hoje também nasce a figura também, na prática, do loteamento contaminado. Então algumas doutrinas, até no nosso livro de incorporação, eu mencionei isso, nós temos a figura crescendo muito, virou um conceito, o loteamento contaminado. Em São Paulo nós tivemos muito isso. Nós temos uma região aqui, não sei se o Calil conhece, a Dora, a Jaque, nós temos a Vila Carioca, onde inclusive cresceu o ex-presidente Lula, lá na Vila Carioca, no filme falaram do bairro. A Vila Carioca, a parte da Vila Carioca, existe uma contaminação, porque tem lá a Shell, que guarda os tanques de petróleo, combustível, então teve uma contaminação. Então, também hoje a jurisprudência fala muito desse loteamento contaminado, que seria uma área, uma grande área com uma contaminação. Também ganha esse conceito do loteamento. De novo, o que nós temos pela lei é o loteamento de lotes, que eu vou ser sincero, a ideia é boa, mas não sei até onde vai isso. O loteamento fechado que nós falamos ontem, que é uma ideia genial, que é uma ideia boa para o corretor, para a imobiliária, porque vende, tem mercado. O cidadão brasileiro adora comprar, morar, residir em loteamento fechado, porque ele se sente mais seguro, realmente fica mais seguro. E o poder público adora empurrar, a responsabilidade do muro para dentro, então cuida que o filho é seu, então foi um bom negócio para o poder público. Ele foi destruído, com o passar do tempo ele foi destruído pela jurisprudência, porque várias questões implicaram na inadimplência. Então, eu moro num loteamento fechado, mas eu não quero pagar taxa de manutenção. E o pior de tudo é que muitos desses são os operadores do direito, né? Que, conhecendo um pouco do assunto, fica sabendo de uma jurisprudência, ingressa com uma ação e muitas vezes consegue se livrar dessa obrigação com um simples ofício, uma simples notificação, a associação que faz a regulamentação, que faz a manutenção e se livra dessa despesa. Só que a pessoa que faz isso, ela se livra de uma despesa, deixa de ser inadimplente, mas por outro lado ela quebra o fluxo de caixa, porque esse loteamento fechado, sem caixa, não consegue arcar com as despesas. Então a ideia muito boa que surgiu no mercado imobiliário, ela cai por terra em virtude do aumento gigantesco de pessoas que acabam conseguindo no judiciário o direito de não pagar essa taxa de manutenção. Com isso, o sistema de loteamento fechado teve uma queda no mercado porque não é autossuficiente, não se paga. Todo mundo quer uma portaria, quer uma segurança, quer uma coleta, quer a manutenção, quer a limpeza, mas muita gente não quer pagar por isso. E aí, muita gente, associações, presidentes, criaram outros meios para forçar o sujeito a pagar. Entre esses meios, você entra pela porta do fundo, o porteiro não vai abrir a porta para você, o portão eletrônico, então é aquela confusão danada. Outra discussão que nós discutimos ontem também foi a respeito à entrada. Professor Júlio, não pode entrar. Isso foi parar no judiciário. Como que ficou, e a partir da lei também, como que ficou essa situação?
você não pode proibir ninguém entrar no loteamento fechado, não pode proibir, mas você pode exigir que essa pessoa faça um cadastro, uma identificação. Se não aceitar, ela pode ser proibida de entrar. Então, ponto importante também para que a gente possa aqui dar um andamento. Outra regra que nós falamos ontem também, loteamento fechado com a lei, com a atual lei 13.465, ele ganha um novo nome, uma nova nomenclatura. Então agora é o loteamento de acesso controlado. Então esse é o nome que nós usamos agora nas escrituras públicas, o Calil acho que já está usando, né, Calil? Os cartórios, os regimentos internos, os pareceres, esse é o nome correto que nós devemos usar a partir da lei 13.465, loteamento de acesso controlado, é o termo mais correto, é o termo mais atualizado. Dentro desse estudo de loteamento, surge ainda na lei 13.465, surge o loteamento de lotes, ou melhor, loteamento de lotes não, condomínio de lotes. Professor Júlio, esses condomínios de lotes, veio para ficar? Vai pegar? A gente não sabe, é algo muito recente, a ideia é muito boa. O legislador, de certa forma, ele quis salvar a ideia de loteamento fechado, que virou o acesso, o loteamento de controle de acesso, ou controle de acesso, o acesso de controle. A ideia é muito boa, e nós temos uma situação híbrida. Por quê? Porque o condomínio de lotes, ele se parece com o loteamento, tem tudo a ver com o loteamento, mas tem algo que que o condomínio tem e o loteamento não tem. Quando nós falamos de condomínio de lote, aquela grande diferença que nós apontamos ontem, onde o condomínio tem síndico, onde o condomínio tem áreas privativas e áreas comuns, mas essa área é do condômino, é de propriedade do condômino. No loteamento não. No loteamento o sujeito tem a casa dele, tem o terreno dele, tem um lote dele, mas a rua, a via é pública. O que o município muitas vezes faz, ele concede o uso, é o direito de uso para a associação. Essa é a grande diferença do condomínio e do loteamento. Olha como a lei traz uma figura híbrida. Por isso está sendo nesse momento ainda objeto de confusão. Porque o condomínio de lotes, ele pisa um pouquinho no loteamento, tem a ideia de loteamento, mas ele pisa também na legislação condominial. Porque quando eu falo de condomínio de lotes, diferente do loteamento, eu já não tenho mais aquela área pública. Eu tenho o que o condomínio tem, a área privativa e a área de uso comum. Então a ideia de condomínio de lotes é um cenário novo, é um produto novo no mercado imobiliário. Cada dia surge um novo, né, gente? Nós tivemos aí recentemente a multipropriedade, que muita gente achou que a multipropriedade ia ser um verdadeiro sucesso, né? Que todo mundo ia comprar multipropriedade. Deu certo, né? Nós temos muitos projetos no Brasil, empreendimentos, principalmente no Nordeste, mas não foi o que a gente achava, né? O brasileiro, ele é materialista, o brasileiro, ele não gosta de dividir. Então o brasileiro, ele não compartilha da ideia, vou comprar uma chácara, um sítio, uma casa urbana, luxuosa, mas vou dividir com um sócio, 6 sócios, 7 sócios, 10 sócios, 20 sócios. O brasileiro, ele quer o uso exclusivo, né? Nós temos isso, o brasileiro tem essa ideia. Então a multipropriedade não atingiu o que a gente achou que ia atingir, né? O que muitos investidores acharam que ia acontecer. Muita gente investiu nesses projetos de multipropriedade e não teve o seu auge, né? Como muita gente achou que ia ter, inclusive nesses últimos anos, né? Então não aconteceu. O condomínio de lote, diferente da multipropriedade, ele traz a ideia do que o brasileiro gosta. O lote é seu, exclusivamente, você não divide com ninguém, você não precisa ter um coproprietário, e traz uma ideia do direito condominial que o brasileiro também gosta. Você tem a área sua exclusiva e você tem uma área que é de uso comum de todos. Então nós temos aí uma situação um pouco híbrida, porque fala-se em lote, tem a ideia de loteamento, porém eu tenho regras específicas de fato do condomínio. O que a Dora fala aqui? Professor, eu tenho uma situação que é um loteamento de acesso restrito e eles querem transformar num condomínio de lotes. Porém tem uma área verde que automaticamente deverá ser aberta a matrícula em nome do município. Como faríamos com essa área verde, visto que ela é do município? Dora,
talvez aí a grande alternativa seria verificar a possibilidade do fenômeno da substituição. Normalmente uma secretaria do meio ambiente, aquela secretaria que possui pessoas ali com conhecimento, com uma cabeça mais aberta, utilizando esse instituto, você conseguiria talvez fazer com que o seu cliente, não sei se é seu ou do seu cliente, aceitasse essa proposta de substituição de área. Isso é muito comum em vários municípios no Brasil. Talvez... Fazer uma pergunta? Fala, Dorá. Fazer uma pergunta? A gente compra uma outra área e faz uma pergunta para o município? Faz uma pergunta. Porque a minha preocupação nesse condomínio seria essa área verde, porque área verde, área pública tem que ser passada por nome do município, tem que abrir a matrícula em nome do município. A lei 6766 é bem clara quanto a isso. Para eu transformar esse loteamento de acesso restrito em um condomínio de lote, eu teria que fazer então uma permuta, pedir para os moradores comprar uma outra área e fazer essa substituição, é uma permuta com o município. Dora, exatamente isso. É uma permuta. Nós temos 3 procedimentos em relação a isso. A substituição pode ser chamada de permuta mesmo, gerando efeitos registrais. E também existem 2 situações que a gente cai no direito de uso. Então, esse seu cliente ou você forneceria essa área, o município teria o direito de uso dessa área e ele daria a você o direito de uso da área que você precisa. Então, nós temos aí 2 situações. Calma aí, então eu posso instituir então o direito de uso, o município dá o direito de uso para os moradores dessa área verde? Pode. Seria mais fácil, né? Seria mais fácil. Seria mais fácil e menos oneroso também, viu, Dora? Uso restrito, né? Uso restrito, é o que o Calil falou. Uso restrito. Só para aqueles moradores, né? Só para aqueles moradores. E aí no nome... Algumas atividades só. Fala, Calil. E para algumas atividades. Não pode os moradores pegar e meter concreto e construir alguma coisa lá. Sim. Ela tem que Dar um fim. que manter a finalidade de área verde do loteamento. Isso, e alguns requisitos, né? Que isso vai ser feito no laudo técnico também, hein? Normalmente, quando é aceita, deferida a substituição, vai um profissional na área, ele faz um laudo técnico e ele passa aí os requisitos, né? Na verdade, os deveres, que é o que o Calil falou. Talvez aí você não poder fazer um muro, não poder cortar uma árvore, algo nesse sentido, né? Então, mas a ideia é boa, né, Calil? A ideia é boa porque resolve, né? Em algumas situações, dependendo da situação, né? Esse é do Palmeiras, Dora? Você está falando da prefeitura ou não? Não, eu estou falando do caso que eu tenho lá em Primavera do Oeste, que eles me procuraram ontem. Ó, o caso do condomínio das Palmeiras, só a título de conhecimento, o Onésimo, na época, quando fez, precisava deixar a área verde para a prefeitura. O que ele fez? Ele recuou a entrada, a marquise de entrada do condomínio dele, e na frente ele deixou toda de área verde para o município e transformou em praça. Então ele chama aquilo de praça, serve como uma fachada para o condomínio não de fato, não de direito, né? Serve como uma fachada ali, tem uma praça legal, a prefeitura está com a área verde dela e não está dentro da parte que ele murou. E resolveu o problema, né, Calil? Mas, Calil, calma aí. Ali dentro do condomínio das Palmeiras tem área pública. Não, tem uma área pública, mas é uma área que era destinada à garagem que ele deu em garantia para a prefeitura, só que deu como garantia particular, tanto é que a prefeitura nunca conseguiu registrar. Sim. Então esse é um outro problema. A área que ele destinou, a área verde do município, que teria para cumprir os requisitos ambientais e tudo mais, ele não deixou lá dentro, ele murou deixando para o lado de fora e considerando uma praça para servir de loteamento e público, né? Você pode ver que lá tem duas praças, uma de um lado e uma do outro, com coqueiros e tal, e a área toda verde. É por isso que ele recuou o condomínio dele, na época, né? Agora eu não sei como é que tá, porque eles estavam fazendo umas modificações. Ô Calil, Dori, e nessa situação, Calil, não tem outra, né, forma de resolver isso senão a substituição, né? Porque senão você vai acabar ali ficando preso, né? Você fica com uma área ali morta, você não pode usar. Então a substituição hoje no Brasil é uma das poucas saídas que nós temos. E de fato, o direito de uso, não interessa se é direito de uso, se é substituição registral mesmo, é o que vai resolver, né, Calil? Queria essa ideia que o Calil tá falando. Você vê, não atrapalhou esteticamente o condomínio, né, Calil?
não atrapalhou a área pública, ficou uma praça, deve ter ficado bonito, né, cara? Deve ter ficado legal e resolveu o problema, né, do empreendimento imobiliário, né? Olha só, quando nós falamos aqui de condomínio de lotes, o que é importante também a gente tratar aqui? A jurisprudência brasileira considera o condomínio de lotes um condomínio edilício, hein? Então nós temos aqui uma regra específica, é o condomínio edilício sem edificação. Então essa é a classificação jurisprudencial e também doutrinária. Então, professor, o que é o condomínio de lotes? É loteamento ou é condomínio? É condomínio. É considerada pela jurisprudência, é considerada pela doutrina também, condomínio edilício sem edificação. Esse é o conceito correto e o adequado. E é interessante porque basta para a aprovação desse condomínio, desse projeto, apenas uma infraestrutura para marcar a noção do lote, ou seja, a unidade edificável. Nós temos nessa situação uma infraestrutura básica, diferente do condomínio, que muitas vezes, em regra, o condomínio precisa já apresentar um descritivo da área, do que vai ser feito, né? Já no condomínio de lotes não, é apenas a infraestrutura. Então, o mercado imobiliário, os investidores, empreendedores nessa área, por que gostaram muito da ideia de condomínio de lotes? Porque é condomínio, é considerado condomínio edilício, não resta dúvida em relação a isso, sem edificação, mas não tem toda aquela obrigatoriedade de apresentar um projeto completo, apenas uma infraestrutura, para na infraestrutura do lote. Então isso, a ideia é muito boa e traz um novo produto para o mercado imobiliário baseado na lei 6766 também, né? Então nós respeitamos, olhamos a lei 6766, mas temos esse olhar de condomínio, então também é importante. Quando a gente fala de condomínio de lotes, o fundamento está aqui, ó, em duas legislações. Nós temos a 6766 de 79, artigo 2º. Então, em primeiro lugar, olhar a figura, desconfiança do empreendedor deseja repartir a gleba. Então, nessa situação geral, é engraçado, por isso o sistema é chamado de sistema híbrido, porque apesar de ser considerado um condomínio, ele ainda tem evidências, tem fundamentos de loteamento. Então, o sistema realmente é híbrido, apesar de ser considerado um condomínio edilício. E aparece no artigo 8 também da lei 4.591 também. Então nós temos uma figura que pode ser chamada de figura híbrida sim. A dúvida que já surge hoje, como que eu posso alienar esses condomínios de lote? Se existia uma forma diferente, um sistema diferente, e aí nós vamos cair numa situação que eu não sei o que o Calil pensa, eu quero depois saber a opinião do Calil, porque aí também é uma crítica, muitos congressos de direito registral, muitos tabeliões criticam muito. Por quê? Porque surge o condomínio de lotes como um novo produto no mercado imobiliário, inclusive um produto que talvez substitua o loteamento fechado, mas para o cartório, pelo menos para os tabeliões, cartorários, muita gente critica porque cai na exceção do compromisso compra e venda. A regra é do artigo 108 do Código Civil. Acima de 30 salários mínimos, nós precisamos obrigatoriamente do quê? De escritura pública. Esse tipo de condomínio, a discussão não é loteamento, é condomínio, mas também é reconhecido como um loteamento, é uma figura híbrida. E a discussão hoje central eu quero saber a opinião do Calil, o entendimento majoritário é que não precisa de escritura pública, cai naquela exceção de lote, de loteamento. E aí, Calil, o que você acha disso, Calil? O compromisso de compra e venda, ele é obrigatório. Tem que ser feito através de escritura pública, conforme o artigo 108, acima de 30 salários mínimos. A discussão atual hoje, Calil, se o loteamento, ou melhor, o condomínio de lotes cai naquela exceção dos efeitos da compra e venda particular, de instrumento particular, onde você consiga provar que você quitou, leva no cartório e consegue registrar. Ou seja, uma das poucas exceções que nós temos no Brasil em relação ao compromisso de compra e venda é em relação ao loteamento urbano. No loteamento urbano, se você tem um instrumento particular não público e consegue fazer prova da quitação, que a parte quitou, em regra dentro dessa exceção, que é fundamentado pela 6766, você leva lá no cartório de registro de imóveis e consegue registrar. A discussão hoje, que está em cima aí do direito registral e do direito imobiliário, relacionado aos cartórios, é essa. Porque muitos cartórios de imóveis, eles acabam o quê? Brecando. Opa, não, aqui precisa de escritura pública, para ter segurança.
Ah, não, mas é escritura pública, mas aqui também é considerado loteamento urbano, então não precisa de escritura pública, deveria cair na exceção do artigo 26 da Lei 6766. E aí, como que fica isso? Nós não temos ainda uma posição, nós temos uma divisão muito grande. Calil, o que você pensa sobre isso? E se alguém te procura ou já procurou, qual a resposta que você dá, Calil? Eu acho que eu continuo... Ó a Dora rindo aqui, olha lá. Não, eu continuo considerando a mesma ideia, artigo 108. Por quê? É um condomínio de lotes? É condomínio? De quê? De quê? De lotes. O artigo 108 fala que a escritura pública ela é essencial para os negócios jurídicos que visem a constituição, transmissão, transferência, modificação de direitos reais sobre imóveis. O fato de ser condomínio, ser loteamento... Termina de ler o artigo. Oi? Termina de ler o artigo. Sim. Aí fala, eu estou com o artigo aberto aqui, ó. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial. Mas não existe lei em contrário. Não existe lei em contrário. Porque a lei 26, o artigo 26, eu estou com ela aberta aqui, os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro resumo que deverá conter as indicações do artigo 26. Esse aqui é o 26A. Ô Dalva, a turma 2 de pós-graduação pode autorizar o Calil e a Dora a participar das aulas, viu? É sensacional, hein? A Sônia. Ó, os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado, pelo menos as seguintes indicações. Essa lei, ela não fala, ela não exclui, ela não revoga o artigo 108. O artigo 108 fala, não dispondo lei em contrário. A lei não diz o contrário. Ela não diz o contrário. Pode ser feito por escritura pública, pode ser feito por instrumento particular. Acima de 30 salários mínimos, essencialmente escritura pública. O artigo 26 da Lei 6766 não revoga o artigo 108. Entendeu? E essa sempre foi a discussão. Não revoga o artigo 108. Pode ser feito por escritura pública, pode ser feito por instrumento particular. Mas se for acima de 30 salários mínimos, não tem lei dispondo o contrário. Tem que ser escritura pública. Aí, se tivesse escrito aqui, mesmo os casos de imóveis acima de 30 salários mínimos, aí essa lei específica disporia o contrário que está no artigo 108. Mas isso não existe aqui. Calil, e essa é uma confusão muito grande, Dora, aqui no interior de São Paulo, hein? Discussão com o Marco Kikunaga a respeito disso aí. Dora, aqui em São Paulo nós temos cartórios, Calil, de imóveis Aqui que... também tem um parágrafo na norma da corregedoria que proíbe o registro em instrumento particular. Olha lá. Mas aqui em São Paulo nós temos cartórios onde o oficial ele assume a responsabilidade e fala, não, eu vou fazer o registro sim. E aí o que acontece? Esse oficial aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, ele está sendo muito questionado pelos tabeliões, existe uma briga feia, né? Algo passou até da normalidade. Por quê? Porque ele fez isso e outros cartórios seguiram a ideia. E aí eu volto e concordo com o Calil que a lei, ela dá uma brecha, ela é um pouco confusa, mas ela não autoriza, né? Não autoriza. Existe uma dúvida, e ela não é muito difícil de você perceber pelo seguinte. A lei não é errado. Você pode registrar os seus compromissos de compra e venda. Você pode registrar acima de 30 salários mínimos, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Você pode registrar. Mas, se for para transmissão da propriedade, você pode registrar ele vai continuar sendo eternamente um único compromisso de compra e venda. Você registra para dar conhecimento a terceiro que existe um negócio em andamento. Mas você precisa finalizar, você precisa da transferência, o documento essencial é a escritura pública. Porque você tem que observar que o registro do compromisso de compra e venda, artigo 1417, eu acho que tem que olhar, ele dá direito à aquisição. Ele dá o direito em adquirir. Ele já não dá a aquisição em si. E como que você adquire acima de 30 salários mínimos? Pela escritura pública.
Essa é a conclusão. Mas a gente tem que Calil, eu pensar, compartilho com a sua ideia, hein? O registro pode ser feito, a transmissão não. O problema é que alguns cartórios aqui no interior, Calil, eles interpretam do jeito que quer. Ah, eu posso registrar. Mas, na verdade, o cartório que está fazendo isso, ele está preocupado com o cartório dele e está esquecendo dos outros cartórios e da segurança jurídica. Não é nem a questão financeira, né, Calil? E é o que o Calil fala. O tabelião, quer queira, quer não queira, ele é um seguro. Por mais que seja feita uma conferência pelo registrador, mas a conferência feita pelo tabelião de notas faz a diferença em relação à fraude, segurança jurídica, totalmente, né, Calil? Totalmente. Aqui nós somos obrigados, eu não sei, acho que a maioria dos estados, nós somos obrigados a citar na escritura o título aquisitivo anterior. Eu não posso citar um compromisso de compra e venda, porque o próprio nome diz, é um compromisso não adquire. A pessoa se compromete em adquirir. Exceção é imóveis abaixo de 30 salários. No nosso país, Calil, 23 estados são obrigados a fazer isso, nas normas da corregedoria. Ou seja, nós temos aí 4 estados que realmente não tem uma tipificação em relação ao assunto, mas acabam aplicando de forma jurisprudencial. Tem mais uma polêmica agora, professor. Alguns cartórios, para registrar a promessa de compra e venda, eu estou tendo algum problema com alguns cartórios aqui no estado de Mato Grosso que estão exigindo o recolhimento do ITBI. Você tinha que fazer uma promessa de compra e venda, ele não é proprietário ainda. Estão exigindo o recolhimento do ITBI, professor. Tem mais esse problema agora. E pior que nós não temos padrão, né? Se você pega alguns tabeliões, eles exigem, porque também alegam, né, o Calil vai dar a opinião dele, mas alegam que existe, né, fundamentos legais, e existe, né, porque na verdade o tabelião também exerce uma função de fiscal da tributação, e muitas vezes ele não deixa passar. Calil, o que você pensa sobre isso, Calil? Em relação à tributação aí de promessa, compromisso? Não, eu sou contra o recolhimento do ITBI, porque antes da transmissão. ITBI, Imposto sobre a Transmissão. O fato gerador do ITBI é a transmissão. A transmissão só ocorre no registro. Então eu sou contra na lavratura do ato. É claro que, se o imóvel for abaixo de 30 salários mínimos, ele cai na exceção à regra. Ele cai na exceção à regra. Aí sim, compromisso de compra e venda abaixo de 30 salários mínimos, automaticamente ele estará transmitindo a propriedade. No registro, transmissão ITBI. Acima disso, o compromisso não transmite propriedade. Ele só vai ser registrado, na verdade eu entendo que ele deveria ser averbado, só para dar conhecimento a terceiros que existe um negócio em andamento. E quando a escritura definitiva for a registro, aí sim o ITBI. Então são duas situações diferentes. Abaixo de 30 salários mínimos, como ele vai entrar na exceção à regra e transmitir propriedade, aí no registro deveria exigir o ITBI. Acima não, porque o compromisso não vai transmitir a propriedade. O que vai transmitir a propriedade é o documento essencialmente válido, escritura pública, como o artigo 108 diz. Calil, em São Paulo nós temos muitos cartórios aqui bons, que nem o seu cartório, cabeça aberta, mas tem muito cartório conservador, Calil, que acontece a mesma coisa que está acontecendo com a Dora, hein? Trava um negócio porque existe uma exigência de recolhimento. Isso é falta de padrão, né, Calil? Eu acredito que os tabeliões e registradores, existem alguns programas, algumas reciclagens, mas ainda é muito fraco e muito falho, né, Calil? Precisava ter um padrão melhor e maior, né? Essa falta de padrão muitas vezes vem pelo próprio tribunal. O ano retrasado, em 2019, eu fiz um estudo sobre o momento do recolhimento do ITBI e fui até a corregedoria conversar com o corregedor da época. E ele entendeu que o momento do recolhimento do ITBI é no registro e tal, e ele através de um provimento, modificou um artigo da consolidação permitindo, observada a legislação municipal, observada vários outros fatores, que poderia ser dispensado. Analogicamente, poderia ser dispensado. Muda a corregedoria, mudou a consolidação, eles já suprimiram. Então você tem 3 anos antes não podia, 2 anos antes já podia, agora já não pode de novo. Então aí vai confundindo muitos tabeliães, registradores. Então
essa falta de padronização é meio... Talvez geral. tinha que vir de cima, do próprio Tribunal de Justiça, né, Calil? Dificultar modificações, né? É muito dinâmico, né? E essa dinâmica, ela não é saudável, né, Calil? Entra um com uma ideia, faz o que quer, né? Entra outro, muda novamente. Tudo bem, a metamorfose ambulante é importante, a gente sabe que o direito ele é dinâmico, mas tão dinâmico assim não é saudável, né? E os cartórios acabam sofrendo muito com isso, né, Calil? Você pega um advogado aí, uma advogada arrogante, chega no cartório e faz um grande escândalo, né, Calil? E aí muitas vezes você também está amarrado, porque existe um fundamento, uma norma que você tem que cumprir, né? Talvez você não compartilhe daquele conhecimento, do que foi pactuado ali, mas você tem que cumprir também, né? Professor, só que eu achei aqui, eu gostaria de ler, só para ficar mais claro. O artigo 1417 diz assim, ó: mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição. Ele não adquire diretamente a aquisição, ele adquire um direito em adquirir. Essa é a grande explicação desse artigo. Se você ler a parte final desse artigo, você consegue entender todo o resto, as exceções, o artigo 26, o artigo 108, em qual momento cada um se encaixa. Calil, eu tô com um parecer aqui, que até eu também queria dividir com vocês. Esse cartório, que a gente vai tomar cuidado aqui para não falar, mas o Calil acho que sabe qual que é, tenho certeza, o Calil é terrível. Esse cartório do interior de São Paulo, interior aqui grande de São Paulo, que tá batendo em todo mundo, tá querendo fazer lei própria, né? Falando que não, que tá na legislação. Olha o fundamento deles aqui, olha só. Parágrafo 6º, artigo 26, da Lei 6766 de 79. Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da respectiva prova de quitação. E aí ele menciona que foi incluído pela Lei 978599. Então, o grande fundamento desses cartórios aqui no interior de São Paulo, Calil, e também do Rio de Janeiro, para autorizar o registro direto, sem escritura pública de loteamento urbano, ou ainda, que é a grande polêmica, né, porque é uma situação muito recente em relação aos condomínios de lote, o fundamento é esse, Calil. Olha só, interpretando do jeito que quer, né? Que você vê. Esse, na verdade, o parágrafo 6º, ele só existe, essa é a regra, para os compromissos abaixo de 30 salários mínimos. Precisava estar na lei dizendo que eles teriam que servir como propriedade. Entendeu? Porque acima de 30 salários mínimos existe o Calil, e acredito também mas, enfim, que falta bom senso do cartório, né? Porque esse cartório, que inclusive nós advogamos para esse cartório aqui, Calil, ele está criando uma confusão no interior de São Paulo, porque, na verdade, os advogados que conseguem fazer lá, eles vão exigir nos outros cartórios. E o tabelião, que está orientando corretamente, igual o Calil está falando, não, é uma interpretação equivocada, não é bem assim, né? Muitas vezes o advogado, o operador de direito, a própria parte fica questionando o tabelião, né, Calil? E, na verdade, é uma interpretação equivocada. Apesar da gente prestar serviço para o cartório, já foi dado um parecer nosso, a gente não concorda com essa ideia, está gerando uma polêmica, já saiu no Conselho Nacional de Justiça, já saiu reportagens, artigos, uma confusão danada, sem necessidade, né, Calil? Porque, mas eu vou gerar celeridade ao procedimento. Está gerando uma bagunça, uma confusão. E é tão lento para o Tribunal de Justiça atuar, para alguma coisa acontecer, fica essa briga e a gente não sabe até quando, Calil. Olha só o Sérgio aqui também falando aqui, ó. Quem tá falando aqui? Calil? Não. Olha lá. Sérgio, professor, é a Sônia que tá falando, agora que eu vi. Ó o Sérgio aqui, ó. Professor, aqui na Serventia aconteceu um caso essa semana. Foi aberto um loteamento e as vendas dos lotes foram feitas através da alienação fiduciária. Olha lá. Que cedeu por instrumento particular. Porque a lei da alienação, mais uma, hein, Calil? A lei da alienação fiduciária permite. Acontece que um dos compradores quer fazer a quitação através de uma dação em pagamento. E ele justifica que ela pode fazer por instrumento particular, que é dívida, cedeu através do instrumento particular
que o senhor acha? Ô Sérgio, olha só, essa é uma outra situação polêmica, porque o advogado é terrível, o operador do direito, né? A gente lê, interpreta o que a gente quer. E fundamento tem para tudo. E é o que o Calil falou, às vezes você não lê o artigo inteiro, você só lê o parágrafo, né? Então também é mais uma discussão que muitos colegas operadores do direito tentam pular a obrigatoriedade do artigo 108 de fazer escritura pública. Por quê? Porque usam também objeto de lei. O que você pensa sobre isso, Calil? Em relação à alienação fiduciária. Também outro fundamento, né? Não sei. Alienação fiduciária direto do loteador? Né? Direto. Não, mas assim, para constituir alienação fiduciária, você pode fazer por instrumento particular. Particular. O artigo 38, ele é bem claro. O instrumento particular, os instrumentos celebrados nos termos da lei 9514/97, nos termos do artigo 38, terão força de escritura pública, mas para constituir apenas e tão somente a alienação, que é a garantia. E aí entra o que a gente estava discutindo aqui, não ocorre a transmissão, é só o fechamento contratual, o fechamento negocial. Ô Sérgio, essa questão aqui também tem polêmica, também tem cartório que faz o que acha que pode fazer, mas na prática, constituiu o contrato, a relação contratual, legal. Mas a partir do momento que você tenha que fazer a transmissão, aí existe a obrigatoriedade de aplicar o artigo 108. Então também é um tema polêmico esse, hein, Dora? Também é um tema polêmico esse, hein? Calil, quando chega alguém no cartório aí e quer fazer a transmissão, existe uma alienação. Uma alienação de um financiamento imobiliário, né? Alienação fiduciária. Qual a sua orientação, Calil? O que você pensa sobre isso aqui? Então, a alienação fiduciária é um direito real. Se é um direito real, é uma constituição de direitos reais sobre imóveis, artigo 108. Acima de 30 salários mínimos, a escritura pública é essencialmente válida. Olha lá. O senhor gosta do Calil, ele não fica em cima do muro, não. O Calil vai. Né, Calil? Tem cartório e fica em cima do muro, né? O Calil já fala, tem que ter uma posição, né? Então, ó, o Sérgio, compartilho com a ideia do Calil, né? Conforme a jurisprudência, a doutrina também. Mas é isso, hein? E aí a Dora, né, caprichou muito bem. No fechamento do negócio da relação negocial, vai para o papel, instrumento particular. Mas, para a transmissão, existe a exigência da escritura pública. Mas, Sérgio, tem cartório também. Se ele vai fazer a dação em pagamento, porque você pode fazer até o segundo leilão. Se não houver arrematação, você pode dar esse imóvel em pagamento da dívida. Essa dação em pagamento da dívida tem que ser celebrada por instrumento público. É por escritura. A dação em pagamento tem que ser por instrumento público. É escritura. No Brasil hoje é unânime isso, né? Não passa, sem escritura pública não passa. A da alienação você pode fazer por instrumento particular, mas essa dação ela tem que ser por instrumento público. Olha o Márcio aí que chegou agora aqui. Bom dia, Márcio. Bom dia. Bom dia, que bom que você chegou. A discussão tá fervendo aqui, Márcio. Essa pós é maravilhosa, é um encontro, é um debate, é sensacional aqui, até arrepia de emoção, viu? Olha só, o que a Sônia tá falando aqui? Deixa eu ver o que a Sônia tá falando. Professor, Oi, Sônia. eu tenho sobre o loteamento. Quando você aprova o contrato padrão, o loteamento convencional, aí você vende o compromisso, tal, a pessoa vai averbar, ou registrar lá em cartório, averbar, né, o compromisso. Isso. É feita alguma conferência por parte do cartório se a minuta é a mesma da arquivada ou não? E se não for a mesma arquivada, tem nota e qual é a penalidade para o loteador? Tem alguma penalidade? Na verdade, tanto o cartório, o registrador de imóveis, como o tabelião, é claro que depende de cada profissional, né, cada região, sabe, Sônia? O que a gente está discutindo aqui, não tem padrão. Infelizmente, o Brasil é muito grande, a gente não tem padrão em relação a nada, né? Em relação até a jurisprudência, até o atendimento no fórum. Tem cartório que você vai no fórum, você é recebido a pandelômetro, né? Você toma até tem um cartório que eu vou aqui de vez em quando, um cartório não, no fórum, né? O cartório dentro do fórum, e a gente toma até um chazinho de maracujá. Então, bem atendido que a gente é. Fica à disposição ali. Então, não tem padrão para nada, nem a nível de atendimento. Depende muito do cartório. Em regra, o cartório, tanto o tabelião como o registrador, sempre tem que fazer uma conferência.
E o Calil, eu gosto muito do termo que o Calil usa, até mencionei num livro que nós estamos escrevendo com outro professor aqui. Depois eu vou mandar os direitos autorais pro Calil, viu? O cartório é um seguro, né? O tabelião é um seguro, ele age como um seguro. Opa, você está pagando a escritura pública, um serviço, aqui a prestação de serviço, mas eu também sou um seguro, eu estou te dando segurança. Então, o ideal é que seja feito. Por mais que tenha alguns cartórios que faz escritura pública até de terreno no céu, né, gente? Que já aconteceu, já saiu na televisão, já entrevista sobre isso, né? Mas o ideal, Sônia, é que tenha essa conferência sim, viu? Mas assim, o que vai acontecer é a devolução e pronto. Aí se o consumidor se sentir prejudicado, aí ele busca os direitos, o cartório não pode fazer nada por estar diferente a minuta. Aí o consumidor se sentindo lesado, Sônia, vai ter que buscar os seus direitos mesmo. E aí ele pode pensar até numa rescisão, né, perdas e danos. Então ele vai se socorrer em relação aos seus direitos. Porque ele não pode, na verdade, essa situação omissa não vai fazer com que o consumidor não tenha os seus direitos. Ô Sônia, você pergunta aqui, para adjudicar o imóvel, é obrigatório ter feito o registro em cartório? E aí a orientação que sim, viu, Sônia? Não tem padrão no Brasil, nós temos situações diferentes, né? Tem cartório que faz uso capião extrajudicial, tem cartório que não faz, mas em regra sim. Em regra sim. Olha o Hélio aí, o Hélio chegou, hein? Presente, Hélio, que legal que você chegou. Ô Sônia, você trabalha muito com loteamento pelo jeito também, né? Tentando. Tá tentando? Mas é complicado, professor, porque assim, eu não tenho experiência em cartório, nunca entrei dentro de um cartório. E aí o que acontece? Não só aqui no meu município, em outras cidades também. Você pega a 6766, você utiliza a lei do município, você pega as normas da corregedoria e é uma documentação. Quando você protocola o pedido de registro, vem 1000 notas por coisas assim, que quem está fora não sabe que precisaria, né? Quem está dentro do cartório, claro, que bate o olho já sabe que precisa disso, daquilo. Só que as normas, assim, ela não é clara o suficiente para quem tá, eu falo por mim, que tá começando, né? Você tenta seguir a lei ao máximo, chega no cartório, eu não sei qual é o princípio utilizado pelo cartório, autonomia, não sei o quê, e devolve por vírgulas, assim, é bem complicado daí, né? Mas... Ô, Sônia, e isso no mercado imobiliário... É complicado, professor, porque assim... Fala, Dora. Tabelionato, todo mundo trata a gente muito bem no tabelionato, isso não tem o que reclamar, mas no registro de imóveis, a minha imaginação é que cada cartorário tem a sua própria lei de registro público. Eu estou com a situação aqui no Mato Grosso, no georreferenciamento, tem um provimento da corregedoria que veda o oficial pedir documentos a mais que esteja naquele rol. Mas o cartório insiste em ficar pedindo documentos a mais para mim. Eu até conversei com a NET essa semana e eu vou levar isso a conhecimento da ouvidoria da corregedoria. Porque além do provimento, tem um artigo nas normas da corregedoria, um parágrafo vedando o oficial pedir documentos que estejam fora daquele rol. Mas o cartório insiste, toda vez que eu levo a documentação complementar, ele faz uma outra nota de devolução exigindo mais coisas. Isso é um absurdo. Os registros de imóveis, ele tem que ter um padrão. É o que está na lei 6.015 e pronto. Não tem que ficar exigindo mais coisas. É complicado o registro de imóveis. E eles tratam a gente com casca e tudo. Hoje eu estou aqui do outro lado do balcão. Eu sei muito bem o quanto eles tratam a gente mal. O tabelionato não. O tabelionato toca estender um tapete vermelho para você entrar. Mas o registro de imóveis trata a gente muito mal. Ô Dora, infelizmente, né, esse princípio da autonomia que é utilizado pelos cartórios, principalmente pelos registradores, ele é usado de forma equivocada, né? Ele não é usado não é utilizado para ajudar a parte, o advogado. Ele é utilizado para criar leis próprias, é o que você falou, conceitos próprios, né? Infelizmente, diferente dos tabeliões, que normalmente falam a mesma língua, né? Tem as suas diferenças, claro. Tem tabelião que faz um trabalho, o outro já não faz, não vê tanta segurança, mas pelo menos existe uma
uma situação um pouco mais próxima, né, no tabelião. Só que também tem um ponto também, Dora, é importante, viu, Sônia? O tabelião, ele sabe muitas vezes, algumas questões não, que se ele não atender bem, ele não virar um parceiro, talvez o advogado à parte vai procurar um outro tabelião, um outro tabelionato. Já o cartório de imóveis, muitas vezes o registrador, além de abusar do princípio da autonomia, o que ele faz também? Ele sabe que a parte, o operador do direito, está preso. Porque se o cartório falar não, ele vai para onde? Não tem para onde ir. Não pode ir em outro cartório, é por competência, é vinculado. Então nós temos um problema no Brasil em relação... É uma falha do direito registral, principalmente no que diz respeito ao registro de imóveis, que o sujeito não tem o que fazer. Ele vai fazer o quê? Ele vai em outro cartório? Não pode. Então, mesmo ele sendo maltratado, ele tem que voltar no dia seguinte ali e ainda pedir desculpa, né? É uma realidade no nosso país. Só que, muitas vezes, os instrumentos processuais que a gente poderia usar e pode usar contra o cartório, às vezes não compensa. Se você for pensar no mandado de segurança, na teoria é uma ideia muito boa. Na prática, será que o cliente vai compartilhar disso? Será que tem condições financeiras? Será que nós vamos ter um resultado útil com essa jurisdição defensiva que nós estamos vivendo? O judiciário, não todos, não vamos generalizar nunca, mas se livram do processo? Complicadíssimo. Já pensou em fazer suscitação de dúvida inversa? Tem estados no Brasil, gente, se você pegar alguns estados que a gente vai estou me segurando para não falar aqui, tem estados que a suscitação de dúvida inversa está demorando 5 anos. 5 anos para ter o julgamento. Será que a parte vai esperar? Será que a parte vai virar para o advogado, para a advogada, para o tabelião que está auxiliando, está dando aquele apoio? Vai virar, olha, vamos esperar, vamos fazer essa situação de dúvida inversa. Muitas vezes a gente tem que comprar briga, né? Não tem jeito para o país melhorar, para as coisas mudarem. Mas tem situações que o cliente, né, o investidor, a parte não quer saber de uma briga, né? Dessa briga do sistema. Ele quer que resolva. É aonde, Dora, muitas vezes a gente cai aonde? E é obrigado a cair nisso. Nas formas originárias de adquirir propriedade. Porque quando eu consigo utilizar uma das formas originárias de adquirir propriedade, como o REURB, como o uso capião, eu consigo pular essa autonomia do cartório, esse princípio da autonomia, eu consigo burlar, e o cartório muitas vezes fica numa situação que ele não consegue negar o registro, porque é uma forma de aquisição originária, ele é obrigado a abrir uma nova matrícula, ou no mínimo, se ele quiser aplicar o princípio da conservação da matrícula, ele vai ter que registrar a sentença do uso capião, ou a escritura pública do uso capião, ou o título, né, elaborado pela REURB em todo o seu sistema. Então, hoje, o que a gente tem que fazer muitas vezes, dependendo da situação e do caso concreto? Se você percebe que o cliente não quer entrar numa briga de anos e anos, que seria o correto para a gente tentar consertar, né, esse sistema errado que muitas vezes nós temos no dia a dia, a saída é você tentar procurar achar uma forma originária para burlar tudo isso, porque talvez não compense. Talvez um mandado de segurança, a decisão que demore 2, 3 anos, talvez aí uma situação de dúvida, ou dúvida inversa, que absurdamente, que era para ser algo muito rápido, muito célere. Nós temos decisões de 5 anos, gente. O que é isso? E aí no estado, eu já vou falar, tem suscitação de dúvida aí 2 anos e meio, 3 anos, também é muita coisa. É muita coisa. Pô. Eu tenho que entender também que o juiz ele não entende registro de imóveis, não entende da lei registro. É complicado. É complicado você conseguir achar um juiz que entende como funciona o sistema registral brasileiro. É complicado. E você falou a verdade, Dora. Muitos juízes não têm conhecimento da Lei 6.015, não tem. Como também não tem o conhecimento de posse, enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil. Então a sentença é uma sentença totalmente robótica, né? Robótica e provando a jurisdição defensiva. Eu preciso me livrar do processo para bater a meta no CNJ. E se livra do processo. Tem juiz julgando sim, possessória como se fosse uma reivindicatória, tem juiz julgando reivindicatória como se fosse possessória, tem juiz exigindo réu no uso capião. O professor em Tocantins, eu falo mesmo, distribuímos ações de uso capião, e o juiz, ele exigiu que tivesse, né, o réu no uso capião. O uso capião não tem réu, gente. Nós criamos um apelido, réu do uso capião, mas não tem réu. Ação declaratória não tem réu. Quando nós fazemos uma exordial de uso capião, nós estamos pedindo a homologação de um direito que a parte já tem. Ele já tem 10 anos de posse, 15 anos de posse. Então o judiciário
conferindo que a posse é mansa, pacífica, ânimos domini, conferindo realmente que não existe fraude, o judiciário tem que homologar esse direito. Que réu? É claro que nós vamos pedir para citar os confrontantes, lado direito, lado esquerdo, fundos. É claro que nós vamos pedir para citar o último proprietário ou os seus herdeiros. Isso sob pena de nulidade. Manifestação das fazendas, do Estado, o município, a União. Manifestação do MP. Isso sim, o pedido de citação, mas não tem réu. E aí onde terminou essa discussão? Eu tive a oportunidade de conversar, despachar com o juiz e consegui explicar para ele. Inclusive ele até... no segundo momento ele foi simpático, eu enviei o livro lá para ele, nós conversamos, e ele entendeu que não existe a necessidade. E infelizmente o sistema do TJ, de todos os estados, praticamente todos os estados do Brasil, ele é falho. Então na hora que você vai distribuir a ação, você não consegue, em alguns sistemas, você não consegue distribuir a ação de usucapião, porque você é obrigado a fazer o cadastro do réu. Mas esse cadastro do réu, não é porque é obrigatório que tem que ter réu na ação de usucapião. É que, na verdade, o sistema é falho, então nós somos obrigados a cadastrar para conseguir protocolar a ação. Mas esse é um erro de sistema, porque a ação de usucapião é um procedimento de homologação. Porque se não fosse assim, se não fosse declaratório, a gente não conseguia fazer usucapião no cartório, via requerimento. Então, o brasileiro, o advogado, o brasileiro operador do direito, nós somos induzidos a erro a todo tempo. Se a gente não parar para refletir, parar para discutir, igual a gente está fazendo hoje aqui, a gente é enganado, as coisas não funcionam, a gente não consegue ajudar o nosso cliente, né? Não consegue resolver. Não consegue resolver em virtude desse sistema. Infelizmente, hein? Infelizmente. Então, hoje está pacificado o quê? Nesse sentido. Loteamento urbano, em relação ao compromisso de compra e venda, quitado, tem os efeitos de escritura pública no cartório de imóveis. Então, está pacificado esse entendimento, e aí muitos cartórios não concordam. Então, existe um entendimento majoritário, mas tem muitos cartórios que acabam negando o registro. Em relação a essa novidade, a esse novo produto imobiliário, vamos chamar de produto imobiliário, né? Esse produto híbrido, inclusive, que é condomínio de lotes. Então, usa todo reconhecimento, toda legislação condominial, mas não deixa de ser loteamento, não deixa de respirar loteamento. Esse sim, nesse momento, os colegas advogados que tentam aí se livrar da escritura pública não tem conseguido, não tem conseguido, e entendo que não tem que conseguir mesmo, concordo com o Calil. É importante a atuação do tabelião, que é um seguro. Ele muitas vezes dá mais segurança jurídica que propriamente o cartório. Tem muito cartório de registro de imóveis que é muito bom, não deixa passar erro nenhum. Mas tem cartório de registro de imóveis no Brasil que não olha nada, né, gente? Você pediu, registrou. Tem um cartório que registrou até um inventário por comoriência. Só que o sujeito tinha morrido de manhã e ela tinha morrido à tarde. Não é comoriência. Então, cartório também erra. De todos, o cartório erra menos. Mas cartório também erra, né? Então, ponto importante também aqui, hein? Então, olha só, Sônia. Você entendeu, então, o que é condomínio de lotes, hein? Condomínio de lotes... Eu vou um cartório aqui no estado de Mato Grosso, nós queríamos propriedade através do georreferenciamento. Oi, Dora, o que ele fez? Eu já peguei uma matrícula aqui no estado de Mato Grosso, que um cartório de registro de imóveis transferiu uma propriedade através do georreferenciamento. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. E fora, Dora, o que a gente tem de falha no sistema registral, né? O que nós temos de imóveis que não tem registro em lugar nenhum no Brasil. Você puxa o título anterior, você não acha nada. É muito imóvel. Tem imóvel que o único documento que tem é certidão paroquial da Igreja Católica. Tem muitos imóveis no Brasil, na região aí também, no estado, sobre partilha, sobre matrícula. Uma matrícula em cima da outra, né? 2 imóveis, a mesma matrícula. Então, o sistema registral, apesar de ser um sistema interessante, apesar de ser a maior segurança jurídica que nós temos hoje sobre o imóvel, ele é muito falho, né, Dora? Tem muita coisa errada, hein? Tem muita coisa errada. Por isso... Não só isso, voltando àquela questão do juiz não entender de questões registrais, tem juiz também que não entende o que é posse e o que é propriedade. Eu fui contratada para fazer um juiz no processo. A documentação, professor, tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Nossa. E o juiz deu uma liminar agora, mandando bloquear todas as matrículas. Foi um juiz, Calil, que declarou o imóvel essencial ad eterno. Então, assim, é complicado quando eu peguei a decisão, porque assim, o pessoal, os herdeiros estão questionando uma documentação, uma falsificação na assinatura que aconteceu há 100 anos atrás.
entendeu? E mandou bloquear todas as matrículas. Esse Zé cliente que me contratou, ele é agricultor, a matrícula dele está bloqueada, ele não consegue financiamento, atrapalhou toda a vida. Olha, o que o juiz É que assim, foi Dora, procurar, já deu o campeão tabular, gente. Nossa. então, olha o que acontece. Você acabou de citar aí um registro de imóveis que transmitiu uma propriedade por meio de georreferenciamento. Tá lá, tá quietinho, ninguém vai reclamar. Daqui a pouco tem herdeiros, esse herdeiro vai ter sucessor. Sei lá, no meio do caminho, um desses netos, bisnetos, decide não ter filhos. 100 anos depois, alguém descobre isso, ele consegue anular. Anular porque é nulo na origem, e o que é nulo não produz efeito. Aí as pessoas começam a reclamar. Aí vem juiz e fala, não, pode ser 100, 200 anos atrás. Não tem prescrição, né, Calil? Né? Então, por isso que é importante, às vezes a gente acha que o registrador é chato e tal. Ele é chato quando ele não está olhando a lei, quando ele está fazendo a bel prazer. Mas quando ele analisa a lei, quando ele faz as devoluções, por mais que a gente não entenda, mas está fundamentado, até de vez em quando eu converso com a Sônia e com alguns outros colegas, eu falo, pede por escrito, que tem que estar fundamentado. Se tiver fundamentado, aí infelizmente a gente tem que ir para outro caminho. Mas Calil, tem cartorário que devota documento sem fundamentação nenhuma e que fala que não vai registrar. Nós estamos tendo um problema com uma registradora aqui. Por conta de sobrematrículas, tem um agricultor aqui que sobraram para ele umas 3 matrículas. Nossa. 5 matrículas. E não tem a área, só tem as matrículas. E ele estava pagando ITR. Então ele veio até o cartório e nós fizemos uma escritura pública de renúncia de propriedade. Normal. Chegou no cartório do registro de imóveis da Jaciara, ali com a Isabel. Ela não quer registrar, porque ela diz que a renúncia tem que ser em favor de alguém. E não, a renúncia não precisa ser em favor de alguém. O cara renunciou, não é dele, o Estado que pega se existir essa área daqui a 3 anos. Então, assim, aí não dá. Aí você pede, não, responde fundamentado. Não responde. Ela responde, não cita um autor, não cita uma lei, não cita nada. Ela só fala, tem que ser em favor de alguém. Mas baseado em quê que tem que ser em favor de alguém? Qual a fundamentação, né, Calil? Esse tipo de coisa está errado. Agora, se tiver fundamento legal, se tiver um fundamento doutrinário, uma jurisprudência majoritária, uma interpretação, uma doutrina majoritária, aí tudo bem. Agora, só por falar é difícil. E isso é ruim, né, Calil? Porque gera uma insegurança, né? Você quer ver... Não é ruim porque aí o cliente faz o quê? Ele volta aqui. Você fez errado, você me orientou errado. Poxa, eu não te orientei errado, tá aqui, ó, tá na lei, você pode denunciar. Mas enfim. Aí você tem que ter todo o jogo de cintura, tem que treinar os seus colaboradores aí para poder não discutir, né, Calil? Para poder explicar que não é culpa de vocês, né? Não tem jeito. E o pior de tudo isso é a insegurança jurídica. Quanta gente compra imóvel em leilão, né, arremata o imóvel, pega a carta de arrematação, não faz o registro da carta de arrematação no primeiro momento, porque muitas vezes não sabe que tem que registrar, e aí a gente volta, né, num problema lá originário da cultura brasileira, que a gente não tem direito registral na graduação, não tem direito registral na escola, deveria ter até na escola, né, gente? Ou noções, pelo menos, né? Para o brasileiro não ser enganado. Aí o sujeito que arrematou lá no leilão, todo feliz, um dia ele descobre que a carta de arrematação tem que ser registrada. Depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, ele vai registrar, o que acontece? Não consegue registrar. Aí vai falar para ele que a única saída para bular a decisão do cartório é fazer um uso capião, porque ele está com 5 anos na posse, 10 anos na posse. Poxa, eu vou fazer uso capião de um imóvel que eu comprei no leilão, que eu arrematei no leilão, não tem sentido. E muitas vezes é a única estratégia que nós temos para conseguir dar o que ele quer, que é ter o registro, porque a gente usa a carta de arrematação como um título de boa-fé, porque o cartório já negou 1, 2, 3, 4 vezes, ele não enxerga, e muitas vezes você percebe, que é o que o Calil falou, não fundamenta, ou até fundamenta, mas de forma uma fundamentação bem subjetiva, né, uma fundamentação de interpretação, ele não sente segurança de fazer o registro da carta de arrematação, porque ele não entende que a parte arrematou e foi querer registrar a carta de arrematação depois de 10 anos, 5 anos. Então isso acontece muito, hein? Acontece bastante. Por isso nós precisamos, quem atua na área, e é de fato uma ferramenta que nós temos, do operador do direito, o Calil, né, o cartório, o tabelião, muitas vezes orientar a parte, olha, se o cartório está falando não, você tem 2 caminhos. Mandado de segurança,
suscitação de dúvida do universo, será que isso aqui vai ser muito teórico ou vai ser prático? Porque se for teórico, esse sujeito vai perder 3, 4, 5 anos e não vai dar resultado. Porque muitas vezes o julgamento até pode ser um julgamento que resolva. Reforme a decisão do cartório, né? Obriga o cartório, melhor dizendo. Mas e se for um julgamento também com uma jurisdição defensiva, que também não está nem aí, dependendo do estado, nós sabemos disso, que a corregedoria também tem alguns estados que não funciona bem. Então talvez perder tempo e é um ato oneroso você fazer esses procedimentos, compensa fazer um uso campeão judicial ou verificar a possibilidade extrajudicial para resolver. Olha a Nete aí, o que você acha, Nete? Que você tá quietinha, a Nete com a cadeira bonita dela aqui. Fala, Nete. Não tá saindo o som, Nete. Vamos ver. Não saiu o som, não. Vamos ver. Senhor, eu tenho uma dúvida, não é muito a ver com o que vocês estão falando, mas tem a ver aí com a matéria. Qual seria a legislação aplicável naqueles residenciais abertos que a gente faz, por exemplo, faz 50 casinhas ali, qual legislação aplicaria? Não seria de incorporação imobiliária, né, porque ela é condomínio? Na verdade, para a gente nunca errar, correr o risco de errar, dar uma orientação, um parecer errado, o condomínio, ele já nasce condomínio. Por quê? Porque o condomínio, ele nasce de uma incorporação. Então, nasceu condomínio, tem convenção, tem regimento, tem síndico. Pronto, você pode chamar de condomínio. Agora, uma rua, um exemplo, uma rua, um bairro, né? Que tem a cara de condomínio, mas não nasceu uma incorporação, então cuidado, provavelmente é um loteamento. É um loteamento. Talvez não tenha uma associação organizando. Na planta, né, por exemplo, faz um empreendimento com umas 50 casinhas. Aí na hora de colocar as leis no contrato, né, aplicáveis no contrato, na elaboração, que conduta se colocou para equiparação da incorporação ou se usaria outro dispositivo. Então, nesse seu caso aí, como não nasceu condomínio, né? Não teve um registro da incorporação. Não, né? Então já vem a casa na planta é num residencial aberto. Entendi. Então, na verdade, esse tipo de empreendimento pode ser até com cara de condomínio, porque um é parecido com o outro, né? Um é igual ao outro em relação à metragem, acabamento, mas não pode ser chamado de condomínio. Na verdade, é um empreendimento autônomo. Então, realmente é venda de fração ideal ou da propriedade, que é parecida com a do vizinho, porque é o mesmo construtor, né? Vamos dizer assim, mas não é condomínio. Tanto é que não tem condomínio, né? Não é cobrado condomínio. Não é aberto mesmo, é de bairro, né? Só que aí acho que a incorporação imobiliária não aplicaria, que ela é mais voltada ao condomínio, né? Não. Porque parcelamento urbano também fica meio fora. O que você tem, na verdade, é um empreendimento, é um produto imobiliário, mas não é condomínio. É um produto imobiliário, talvez feito por uma construtora, uma incorporadora, mas ela não atuou como incorporadora. Ela atuou como uma construtora para poder vender, para obter lucro, né? Imóveis parecidos, mas não é condomínio. É interessante isso porque quem passa de fora, né, passa com o carro lá, passa a pé, fala, opa, acho que é um condomínio, as casas são todas iguais, né? Mas não é condomínio. Não é condomínio porque não nasceu de uma incorporação. Não nasceu de uma incorporação, não tem uma convenção, não tem um síndico, não tem condomínio. Então, na verdade, é um empreendimento, né, que os imóveis são parecidos, mas é um empreendimento individual, autônomo. Então, esquece o condomínio aí. Amanhã, depois, se eles conseguirem, um exemplo, né, alguém, um morador, olha, vamos fazer uma associação, porque aqui essa rua dá para fechar, fazer um muro, uma portaria. Aí vira o quê? Loteamento fechado. Loteamento fechado, essa manutenção vai ser feita por quem? Vai ser feita pelos moradores, por isso é necessária a criação da associação, e aí pode ter um regimento interno, deve ter, as situações devem ser decididas em assembleia, né? Tem que ter o presidente dessa associação, e aí já pode usar até o nome novo, né? Que aí não é o loteamento fechado, que aí é loteamento de acesso controlado. E algo muito bom, mas também hoje sem segurança jurídica, porque o que tem de loteamento fechado, que a prefeitura muda de ideia do nada e pede para derrubar o muro, é brincadeira. Aqui em São Paulo nós tivemos um caso, um loteamento fechado, né? Um loteamento de acesso controlado, muito bem feita, a portaria, muito bonito, esteticamente falando, muito seguro também. A prefeitura cismou, parece que com 2 moradores, porque um dos moradores se candidatou
pelo menos é o que falam, se candidatou, gerou uma ciumeira, né? E aí o corpo ali da municipal voltou atrás, exigiu para derrubar o muro. Houve ação, mandado de segurança inclusive, para evitar isso, mas conseguiram derrubar o muro. E foi um prejuízo gigantesco, porque o acabamento que eles fizeram foi muito bonito, a entrada parecia um condomínio, com a cara de um condomínio, mas era um loteamento fechado, com nome novo, loteamento de acesso controlado, viu? Professor, nesse caso que ele menciona, a gente não utiliza 4591, olha o artigo 68 que ele fala. Porque ele está vendendo, a intenção dele é vender imóvel na planta, ainda que unidades isoladas, mas, pelo que eu entendi do que ele falou, então a 4591 ela não exige que você faça o depósito daqueles documentos como se fosse uma incorporação? É que aí, Sônia, na verdade, me parece que o empreendimento foi feito, né, casas parecidas, tem a cara de condomínio, mas não surge com uma incorporação. Pode até ter uma retificação, pode até tentar transformar isso num modelo mais próximo de condomínio, mas não nasceu condomínio. O condomínio, ele nasce condomínio, porque nós ficamos presos à incorporação. Nós podemos sim. Mas assim, o senhor fala na teoria, porque na prática aqui, pelo menos na minha região, é comum, ele faz lá 20 casas, todas iguais, como se fosse uma incorporação. Porém, ele vende, faz tudo, porém ele vai registrar como condomínio, quando ele tiver o habite, está lá na frente, registra como condomínio, tira as matrículas e pronto. Ela não nasce com a incorporação. Porque nesse caso, Sônia, aí pode transformar em condomínio, isso pode acontecer. O condomínio, ele nasce de uma incorporação, mas nós podemos criar um condomínio. Inclusive o Carlos lá de Tocantins, essa semana ele me procurou para a gente conversar sobre isso. O pai dele, né, tem mais ou menos um projeto parecido, várias casas, não são tantas assim, parece que são 20 casas, e ele gostaria de transformar em condomínio. E isso é possível. É possível, mas também tem regras. Você vai ter que explicar numa topografia, um memorial descritivo, essas áreas comuns, né, tem que ter área comum, condomínio tem que ter área comum. E essas áreas individualizadas, né, essas áreas exclusivas. Então, nesse caso que ele me falou aqui, me parece que a situação é irregular mesmo, né? Eu acho que não houve ainda. Eu acho que é o artigo 68 mesmo que a senhora falou, acho que aplica perfeitamente. A situação, na verdade, é regular, né? É regular? Mas aí é regular. A gente é construtora e faz as casas direito da planta. Entendi. Mas eu ficava com dúvida porque ali a nação fiduciária só fala condomínio, né? Não fala residencial. O residencial aberto das casas, né? Então, mas esse 68, ele parece que dá brecha. Dá brecha, né? Sim. Dá brecha, sim. Agora me fala uma coisa, a empresa, a construtora, tem esse hábito, ela constrói, incorpora, mas não inicia como uma incorporadora. Ela transforma em condomínio posteriormente usando a brecha do 68. Já é comum? Não. A gente, quando é condomínio, começa no começo já, condomínio, tudo certinho. Mas ali eu fiquei com dúvida no contrato, né, na promessa de compra e venda, se botava as regras dessa legislação da incorporação, ou se teria outra legislação, porque não é parcelamento, também fica meio aberto sem incorporação. Lá no 68 fala mais de imóvel rural, né? Mas parece que dá para entender que aplica essa lei também na incorporação. Entendi. Professor, aqui o meu cliente, ele inicia uma permuta verbalmente com o dono do terreno, como se fosse a incorporação. É toda a lógica da incorporação. Porém, nada de fato, nada de documento, aliás, só de fato. Quando o imóvel está quase pronto, as unidades quase prontas, ele recebe, ele faz o registro, transfere o lote para ele, e então ele faz o condomínio, como se não tivesse vendido nenhuma unidade. Entendi. Retira as matrículas tudo em nome dele, depois ele revende para quem já comprou há muito tempo. Para não precisar passar pela parte da incorporação, que é muito burocrática e custa também, né? É verdade. Esse tem o lado bom, né, Sônia? O lado bom de quem faz isso é o que você falou, é fugir da incorporação, daquela parte burocrática, dos custos,
é o lado bom. E é uma forma que nós temos, a lei da essa brecha 68 de transformar em condomínio. Então, não nasce condomínio, mas vira condomínio, respeitando todos os requisitos do artigo 32 também. Qual que é o lado ruim disso, Sônia? Se você consegue já iniciar o condomínio através de uma incorporação, a venda, né, o negócio imobiliário em si, a chance de vender é muito mais fácil. Por que a chance? Porque quem conhece um pouquinho do direito do consumidor, do direito imobiliário, e hoje cada vez mais o leigo não é tão leigo assim, ele sabe que comprar um condomínio, um apartamento, uma casa de uma incorporadora devidamente registrada é muito mais seguro, né? É muito mais seguro porque nós temos o quê? A figura do patrimônio de afetação. Então hoje, né, uma pessoa que tem um pouquinho de instrução nesse sentido, que quer investir, que quer um imóvel para uso próprio, que quer cair no imóvel na planta, ele, né, talvez com um parecer de um terceiro, de um operador do direito, ou ele mesmo estudando, ele vai ver que comprar um imóvel, um condomínio, um apartamento, uma casa de uma incorporadora é muito mais seguro. Nós estamos falando de uma segurança jurídica, e mais que uma segurança jurídica, se essa construtora incorporadora vir a falir, a quebrar, o que vai acontecer? O patrimônio de afetação, que é muito importante, ajuda muito. Quem vai fazer um negócio fora desse sistema acaba correndo um risco maior, sim. Isso é pacificado, viu, Márcio? É o entendimento majoritário, é uma realidade. Claro, tudo depende, né? Cada caso concreto, como tem também construtora que mesmo fazendo a incorporação também enrolada, né? Então tudo depende do caso concreto. Fala, Márcio. Tem 2 pontos a divergir. Incorporação é o caso do Vinícius. Qualquer área pode ser incorporada, independente de condomínio ou não. Se faz uma empresa de incorporação com prazo. Márcio, viu, Márcio? Só para não confundir, viu, Márcio? Ó, nós estamos falando incorporadora no sistema registral, viu? Eu entendi o que você falou. Claro, a incorporadora, você pode ser uma construtora e não construir nada. Você pode ser uma incorporadora e não incorporar nada. Isso é normal, porque a gente está falando da classificação empresarial. Agora, nós estamos falando aqui, trazendo para o direito registral. A incorporadora tem que ter o registro da incorporação, entendeu? Então, vou perguntar. Tá. Eu, como incorporador, eu posso incorporar uma área, fazer 100 casas, sem ter condomínio. Claro. Acontece no quê? Claro. Minha casa, minha vida. Nossa, então, 100 casas, eu vou vender ela eu incorporei. Claro. Que é o que o Vinícius está falando, o projeto dele, né? Da empresa que ele trabalha. Não quer dizer que eu preciso ter condomínio. É isso que eu estou falando. Claro, não. Correto. A casa dele lá, ele está correto, o Vinícius, porque ele constrói independente se é condomínio ou não, ele tem direito ao registro. Claro. E outra, vai muito do negócio, né, Márcio? Não, obrigado pelo condomínio. Ô, Márcio, vai muito do negócio. Talvez a empresa que o Vinícius trabalha, é o que a Sônia falou, até fez uma consulta prévia no cartório para fazer uma incorporação devidamente registrada, mas não compensou financeiramente, talvez percebeu a dificuldade que o cartório vai gerar. Então é uma estratégia para o negócio não morrer, para não parar, uma estratégia inteligente. Vai lá, faz o empreendimento e depois corre atrás do condomínio. Perfeito. Quem está falando? Ele não quer o condomínio. Ele não quer o condomínio. A casa dele é solta na rua. Não depende do condomínio. Ele quer vender a casa dentro de um lote. É isso que eu entendi que o Felipe está falando. Ele não quer se transformar em um condomínio. Ele quer vender a casa do lote e registrar. Não precisa de condomínio. Não tem obrigatoriedade, né? Na verdade, transformar em condomínio só se a construtora, o jurídico, entender necessário, mas para venda não. Lá a ideia de você é que o Vinícius, ele me falou que a empresa que ele trabalha, a construtora, né, Vinícius? Normalmente eles incorporam mesmo da origem, né? É o comum. Nesse empreendimento imobiliário, eles decidiram não fazer isso, né, Vinícius? Sim, tem as duas modalidades, é que o Márcio está falando e que o professor está falando. Aí quando é condomínio, a gente já incorpora no começo. Quanto ao registro, ao direito registral, eu concordo que os dois a gente tem que tirar o número do RI e protocolar os documentos previstos no artigo 32 lá. Mas aí eu tinha dúvida com a aplicação das regras, por exemplo, contratuais, de multas, de extrato e outras coisas também,
da relação contratual, por exemplo, de rescisão por inadimplemento absoluto, prazo para notificar da rescisão, poder rescindir sem a pessoa pagar, se caberia tudo que está disposto a respeito da incorporação, mas parece que pelo 68... Ô Vinícius, até para ficar didático aqui, não restar dúvida, né? Na verdade, essa parte registral de incorporação inicial não foi feita por alguma estratégia do grupo que você trabalha, né? Talvez a dificuldade... Não, a dúvida era mais quanto ao contrato mesmo, a promessa de compra e venda, mas a parte registral é feita. Mas o interessante... fica mais difícil para fazer depois. Né? Ô Vinícius, é interessante esse tipo de negócio, né? Eu achei legal isso. Desculpa, Eu achei legal esse parecer do professor que pode ser feito depois também, que isso não seria ilegal, não seria um crime, né? Porque é uma visão diferente que eu ainda não tinha. Eu ainda não sabia. Pode ser feito depois, né? O exemplo a Sônia aqui também, onde ela trabalha, né? Sônia, o cliente dela, né? Pode ser feito depois e pode também não ser feito, né? Caso seja uma estratégia de não fazer, porque não existe a necessidade, pode não ser feito, não existe nenhuma obrigatoriedade nesse sentido. Agora, esse tipo de negócio, Vinícius, é interessante a gente sempre dividir em etapas, viu? Quando você for atuar como operador do direito, para você não ter um prejuízo de honorários, né? Não receber os honorários de forma adequada, justa, e também para não gerar uma confusão, um desgaste na relação profissional, eu sempre oriento quem trabalha para construtora, viu, Sônia? Para construtora, incorporadora, divide em 4 fases. A primeira fase, qual que é a primeira fase? Elaboração do projeto. Vamos incorporar porque compensa, vai facilitar para vender? Não, o cartório daquela região é chato, é muito documento, não vai dar certo, vamos gastar muito. Então é a fase de elaboração do projeto. É onde você vai tomar um caminho, se já vai nascer uma incorporação ou não. Se você vai fazer, não digo de forma irregular porque não é, mas sem condomínio. A segunda fase do projeto seria os registros. Então vamos lá. Nós levantamos o empreendimento, não fizemos a incorporação, mas acho que compensa transformar em condomínio. Ótimo. Não compensa. Para nós não tem vantagem nenhuma, não vai atrapalhar comercialmente falando. Já passou essa segunda fase de registro, né? Vai para a terceira fase. A terceira fase é venda. A venda, o que você vai fazer? Você vai pensar assim, estou vendendo um imóvel pronto ou estou vendendo na planta? Se eu estou vendendo na planta, olha como fica didático assim, olha que legal. Se eu estou vendendo imóvel na planta, promessa de compra e venda. Você está vendendo imóvel na planta. Não interessa se é condomínio, se não é, se é unidade autônoma, não interessa. É promessa. Não, estou vendendo o meu tipo de negócio, o tipo de negócio do meu cliente, ele constrói, deixa tudo pronto. Parede, janela, telhado, tudo pronto, a casa pronta. Aí, na verdade, você não está vendendo uma promessa, você já está vendendo um compromisso. E aí tem a ver com as autorizações da prefeitura, a BITS, tudo certinho. Né? Então, compromisso. Se for à vista, compra e venda. Então, nós paramos aqui na terceira fase. E aí fica bem didático, não dá para errar. Aí chegamos na quarta fase. Qual que é a quarta fase desses empreendimentos, desses negócios imobiliários? Para ficar bem didático, hein, gente? Que a gente não erra mais, hein? A quarta fase é o pós-atendimento. O pós-atendimento, nessa relação negocial aqui do direito imobiliário, a gente vai cair nas mesmas situações. Eu quero desistir do negócio. Distrato. Consensual, faz um distrato. Não concordo com os valores que vão ser devolvidos, com o valor que vai ser pago, vai parar no judiciário, uma ação de rescisão de contrato. Na ação de rescisão de contrato, pode pedir tutela antecipada, pode ser procedente, pode ser improcedente. Então, dividindo em 4 fases esse tipo de negócio, para nós, um olhar jurídico, um olhar registral, um olhar do direito imobiliário, até para a gente atuar como advogado, o Márcio também como advogado corretor, para a gente atuar também como cartorário, fica mais fácil. Fica mais fácil porque, como são empreendimentos complexos, né? Se a gente não dividir em 4 fases, a gente acaba dando um parecer errado, sendo induzido a erro. Então, essa segunda fase aí, Vinícius, é uma fase que a empresa que você trabalha, o seu cliente, pode optar pelo artigo 68 e o artigo 32, transformar em condomínio, ou não, né? O ideal que o condomínio... Oi, Sônia. Mas, assim, eu tenho uma visão um pouco diferenciada do que o doutor está falando. Porque se a intenção da incorporadora, da construtora, enfim, é vender imóvel na planta,
A lei fala que é obrigatório, antes da venda, eu depositar, eu fazer toda aquela documentação e registrar a incorporação. Verdade. Se a minha intenção é vender imóvel depois de pronto, em forma de condomínio, então eu preciso primeiro finalizar, registrar, para depois iniciar as vendas. A lei até fala em contravenção, em crime contra a economia popular e tudo mais. A forma que a gente faz aqui é porque ainda não tem uma fiscalização do Ministério Público, não sei de quem caberia essa infração, essa apuração. Ô, Sônia, e você está falando de Cuiabá, né? Não, estou falando de Nova Mutum. Tá. E ainda não teve nenhum, porque assim, as incorporadoras que tem aqui, elas são muito sérias, então elas cumprem o cronograma, entregam tudo certinho. A partir do momento que acredito que uma descumprir e levantar essa polêmica aqui no município, aí o consumidor ele vai ficar mais atento e não vai mais comprar sem verificar que existe uma incorporação, existe um depósito. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é promessa, compromisso... E o Sônia, só para retificar aqui, o que eu falei aqui não é que eu compartilho disso, tá? Mas é a realidade, é a visão do mercado imobiliário. E aí o construtor, o incorporador, ele vai assumir o prejuízo das escolhas equivocadas dele, entendeu, Sônia? Então, mas aí... eu não compartilho disso, né? Na minha opinião. Entendi. Entendeu, Sônia? Só porque, na verdade, não, o professor compartilha disso. Não, na verdade é uma visão real do mercado imobiliário, é assim que é feito, né? E aí vai do construtor... Tá, pro negócio não parar e você conseguir. Você entendeu, Sônia? Claro que lá na frente pode ter alguma... Na verdade, Sônia, vai ter dor de cabeça, né? Vai ter dor de cabeça, porque quando você consegue, quando o incorporador tem essa visão de negócio e não quer dor de cabeça, isso aí, gente, é que nem o funcionário. Professor Júlio, eu não quero ter dor de cabeça com funcionário. CLT. Pronto, você não vai ter dor de cabeça, não é verdade? Agora, professor, mas ele é MEI, ele é isso. Pode ser que você tenha dor de cabeça, pode ser que o judiciário lá, a Justiça do Trabalho, entenda que ele é uma fraude, né, para não registrar. Quando a gente não quer dor de cabeça, a gente tem que partir pelo correto, né, gente? Não tem jeito. E mesmo assim a gente corre o risco de ter dor de cabeça. Então, Sônia, não é uma orientação minha não, viu? Que orienta os clientes, algo nesse sentido. Mas é uma visão real. E aí vai do incorporador assumir os riscos, entendeu, Sônia? Professor. Fala, Calil. Pegando um gancho aí, tudo que a Sônia falou, o Vinícius, o Márcio, eu acho que o ideal para todo mundo é o loteador, o incorporador, o cara que quer fazer condomínio. O primeiro ponto é ele saber o que ele vai querer no final. O Márcio citou esses casos da Minha Casa Minha Vida. Isso aí, a incorporadora, ela pega o dinheiro lá do banco, ela vem, ela faz, o que ela quer é pegar o dinheiro de volta, pagar o BNDES, lucrar com isso e tchau. Então ela não quer incorporar, ela não quer afetar, ela não quer fazer condomínio, ela não quer fazer nada. A pessoa que quer fazer o condomínio, eu acredito que o ideal seria começar igual o Vinícius falou, já começar do jeito certo. Por quê? Num primeiro momento, eu concordo com a Sônia, fazer incorporação é mais complicado, é mais burocrático. Mas muita gente pensa que pode ser mais caro. Não vou fazer, vou deixar para fazer depois. Eu repito, é importante saber o que você quer no final. Senão a gente cai na fala lá da conversa da Alice e do gato. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Porque no final você deixa de fazer algo. Eu quero fazer um condomínio, mas eu não vou iniciar como condomínio agora. Aí lá no final, igual o Vinícius falou, acho que a Sônia falou, aí depois ele individualiza os imóveis para ele e tal. Quando começa um empreendimento, o imóvel vale 1x. Lá no final, esse imóvel vale 5x. E os custos é cobrado em cima do valor venal do imóvel, inclusive o registro. Então, no intuito de, às vezes, economizar aqui atrás, você não, sem perceber, porque você já está lucrando, então esse dinheiro não vai te fazer falta, mas você pode estar pagando 5 vezes mais. É óbvio que as pessoas muitas vezes começam assim para alavancar, porque não tem todo o dinheiro, mas é importante ele trabalhar por etapas. Ele, de repente, alavancar até um ponto que ele precisa, não fazer isso até o final, e já transformar nesse meio termo. Porque senão, no final, sai muito caro. Calil, você falou uma verdade, porque é ilusório, né? Você economiza hoje aqui, em relação a tempo, a dinheiro, né, onerosidade, mas lá na frente, com a valorização, você fica preso. Talvez não tenha nem fluxo de caixa para conseguir depois transformar em condomínio, né? E isso vai impactar
Até o Márcio lá que quer vender. Para a avaliação do avaliador da Caixa, depois tem a cobrança da avaliação e o imóvel pode sair como usado, dependendo do tempo que ele está pronto. Acho que é 90 dias do habite, alguma coisa assim. Ele é mais valorizado, então a diferença é grande no preço mesmo. Mais um ponto importante, Vinícius, verdade. Pode ter uma classificação de imóvel usado. E aí existe uma queda, né? Verdade. Fala, Márcio. Tem uma coisa aí que aqui em Cuiabá é muito comum. O que, Marcelo? Nas incorporações, nas construções existem duas. A incorporação que vai virar um debênture, vou vender para o banco, ele vai me pagar de acordo com vai me dar o dinheiro de construir. E existe a incorporação, que eu acho, é o caso da Sônia, do Vinícius, que eles estão bancando com recurso próprio. É essa dúvida, porque com recurso próprio, eu incorporo ou não tem incorporação. Incorporação, no meu modo de ver, é o quê? No meio comercial, eu vou pegar e incorporar a área e vou vender para o banco vai me pagar. Dependendo, a pessoa que vai comprar lá já está financiada no banco. É uma antecipação do capital. Márcio, mas esse financiamento, Márcio, é só depois que você tem habite e matrícula individual. Mas durante a construção, qual banco que financia? Porque aqui no Sul não tem nenhum. Bradesco, Santander, qualquer um. Ó, gente, até pra gente conseguir... Quer ver? Pra gente não... garantia real, acho difícil financiar, hein? Não, ó, vamos acertar aqui pra não ter uma visão distorcida aqui. Olha que importante, ó. A incorporação, de fato, quem pode incorporar? A pessoa física, a pessoa jurídica. Tinha até uma discussão, tem que ser corretor de imóveis. Não, já caiu por terra. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ter cresce, pode não ter cresce. A incorporação, qual que é a ideia da incorporação? Não é vender para o banco, não é isso, hein? A ideia da incorporação, com base na lei e na jurisprudência, é dar mais segurança jurídica ao negócio. Para quem? Para o incorporador e para a parte, para o consumidor. É muito mais difícil dar errado uma incorporação devidamente registrada do que um empreendimento irregular. Não digo irregular ou empreendimento, a documentação do imóvel. Eu digo a incorporadora que era para ser incorporadora, uma incorporação não foi. Por que isso? Porque o consumidor que tem um pouquinho de conhecimento, ele sabe que se ele compra de uma incorporação devidamente registrada, a segurança para ele é muito maior. A segurança para que não ocorra o que o Vinícius falou, que o imóvel seja classificado como imóvel usado e tenha uma queda no valor de mercado. A segurança que se a incorporadora, a construtora falir, vai continuar a obra, porque os condôminos pode criar uma associação e continuar a obra. No Rio de Janeiro nós tivemos um caso que o professor atuou e o corpo jurídico aqui meu atuou. O que aconteceu? A construtora e a incorporadora quebrou. Só que a incorporação foi registrada lá no início, lá no começo, de forma correta, de forma devida. Qual foi a saída? É a única saída. Os condôminos, os proprietários dessas unidades autônomas, a obra estava bem no começo, então não vamos nem chamar de condômino, né? Cada um tinha uma fração ideal. Criaram uma associação, levantaram um fluxo de caixa com empréstimo, com recursos próprios e terminaram a obra. Então a grande vantagem de ter uma incorporação devidamente registrada não é só a vantagem para o incorporador, mas a vantagem também é para o consumidor. Vamos enxergar o lado do consumidor. A segurança que o empreendimento será finalizado. A segurança que o cartório bateu a matrícula, bateu o carimbo e falou, opa, esse empreendimento está aprovado por mim, cartório. Eu solicitei vários documentos aqui, várias certidões, dificilmente vai dar algo errado. Esse é o lado do consumidor, do comprador. Para o lado do incorporador, por que é importante fazer a incorporação? E aí entra no que o Calil falou, e falou uma verdade, porque você gasta hoje e resolve o problema, você não vai deixar para amanhã, e muitas vezes você vai gastar 5 vezes mais. E outro fator importante, um banco, ele só aceita fazer parte desse empreendimento se existe uma incorporação. É muito mais fácil um banco, Bradesco, Santander, qualquer Banco do Brasil, Itaú, ele fazer uma parceria nessa incorporação, de uma incorporação devidamente registrada, do que ele pegar e aceitar fazer uma parceria, que dificilmente vai aceitar, de um imóvel que não tem um registro de uma incorporação. Então, a incorporação em si, ela resulta, assim,
vários pontos positivos para o consumidor e para a incorporadora. Para a incorporadora, uma facilidade de fazer uma parceria com um banco, uma instituição financeira, facilidade muito maior. Outro ponto também, gente, que a gente não falamos aqui, mas é um ponto relevante. Quando eu faço o registro da incorporação, eu consigo vender algo que não existe ainda. Quando você incorpora, faz um registro, você nem construiu, você nem começou a construir, mas você já está autorizado a vender a fração ideal. Mesmo que a obra não tenha o seu início, mesmo que não iniciou nada, mas você está autorizado, existe um registro do cartório de imóveis. Por isso é muito vantajoso um empreendimento devidamente incorporado, regularizado em relação ao registro da incorporação, porque você consegue ter um acesso a um direito, transmitir esse direito, né, com mais facilidade, gera segurança jurídica. Nós também não podemos aqui fazer confusão, incorporador é uma coisa, construtor é outra, e financiador é outra coisa. É claro que a incorporadora pode ser construtora, é claro que a incorporadora pode ser também uma instituição financeira, isso é muito comum. Vários bancos, né, várias construtoras viram incorporadoras, depois viram instituições financeiras também. Isso aconteceu com carro. Hoje em dia não tem o banco Renault. Quem compra um carro da Renault, a Renault tem o próprio banco deles. Não é um banco aberto, né, com agências, mas é um banco que foi criado só para financiamento. É um bom negócio. Então a incorporadora, ela pode ser construtora também, ela pode ser uma instituição financeira também, a legislação brasileira permite isso, ela pode ser só incorporadora. No Brasil nós temos um sistema híbrido também, que é muito comum. É muito comum a incorporadora ser só incorporadora, ela só incorpora, ela faz parceria com uma construtora e faz parceria com uma instituição financeira. Por isso muitas vezes no empreendimento imobiliário, a gente chega lá no empreendimento imobiliário, olha a placa lá, tá escrito assim, incorporadora, Calil. Tá escrito lá, né, instituição financeira financiadora, Banco Itaú, construtora, HMDI. Por quê? Porque é uma parceria mesmo. São empresas diferentes, CNPJs diferentes, gestões diferentes que se unem para o empreendimento imobiliário. Isso pode acontecer de forma separada ou de forma unificada. Depende da condição financeira dessa incorporadora, do que o Calil falou, o objetivo, então depende muito. Mas nós temos aí uma situação onde a incorporadora, que o Márcio fala aqui, não enxerga um empreendimento sem incorporação, a não ser que é em construção com recurso próprio. Na verdade, Márcio, a incorporadora, ela tem uma função, que é registrar a incorporação. O que a incorporadora faz? A incorporadora projeta, faz o projeto. Nem sempre a incorporadora constrói. Muitas vezes até a incorporadora terceiriza esse serviço a uma construtora, ou faz parceria. Quem financia? Quem financia é a instituição financeira, que nada impede da própria incorporadora também financiar, se ela tiver, né, os seus devidos registros para isso. Fala, Marcião. O que eu não consigo entender? Por que eu vou construir 100 casas e não vou incorporar? Se o terreno não for meu, eu tenho que incorporar junto com o proprietário do terreno. Eu faço uma parceria. Vou pagar, no caso, minha casa, minha vida. Incorpora, paga 10, 12%. Para o proprietário da venda total futura. E essa incorporação eu vou vender para o banco, porque o banco vai fazer Caixa Econômica, muito comum Cuiabá, falando. Por exemplo, pega 90, que é um bairro periférico de Cuiabá, eles fazem, essa casa não é um condomínio, ela é o quê? Eu vou construir casas de carro, tipo um bairro. Tem bairro com ruas e casas. O banco paga. Quem faz Minha Casa Minha Vida? É outra coisa, não tem nada a ver com o Caixa Econômica. Minha Casa Minha Vida, Bradesco, Santander, Caixa Econômica. O que eu considero Minha Casa Minha Vida? Casas com valor venal até 50 mil. Enquadra no financiamento Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é um financiamento. Pode ser aplicado em qualquer imóvel. Tem 80 mil. Isso é Minha Casa Minha Vida. Não é a construção Minha Casa Minha Vida. Mas muitas vezes, Márcio, a pessoa quer fugir do lucro imobiliário, quer fugir do imposto de renda, e aí a incorporadora não vai aparecer no negócio. Não vai aparecer o loteador para o loteador, se ele faz uma parceria,
O imóvel vai sair direto do loteador para o comprador, o incorporador não aparece se ele não faz o registro. A construtora não aparece. Verdade, Entende verdade. que tudo que ele está me falando está no VGV, valor final de venda. Eu tenho que colocar todos os impostos, todos os custos nesse valor, que vai ser o valor da casa. Então não tem como eu perder dinheiro nisso aí. Talvez no caso Minha Casa Minha Vida, sim. Mas os casos do início da Sônia é algo um pouco maior. Você acha que São Benedito, construtora, ele banca o prédio ou ele incorpora o prédio? Eu não conheço ninguém em Cuiabá que não incorpore. Não conheço. Ô, Márcio, mas aí vai muito, sabe do que, Márcio? Da expertise, né, do empresário, né? Se a pessoa já é do ramo, é o que você falou. Ela talvez tenha até um conhecimento mercadológico, né? Então ela consegue parar para fazer cálculo e ver o que compensa financeiramente. Mas você pega aí um empresário que não é do ramo, né? Construção, incorporação dá dinheiro, deixa eu mexer com isso. E aí é onde ele vai cair nesses erros, né? Esses erros que até o Calil compartilhou. Talvez aí com um jurídico fraco, com um comercial fraco também, que acontece, né? Eu costumo dizer que a vida é um imã, a gente atrai, né? Porque nós estamos juntos aqui, porque a gente gosta de entender o assunto, debater, né? Mas muita gente não é assim. Então você pega aquele empresário que não é do ramo, ele vai fazer besteira, né, Márcio? E é onde ele vai talvez com uma opinião jurídica ou não. Não faz a incorporação agora não, você só vai gastar, faz depois. Depois, se você quiser, você transforma em condomínio. Só que o que vai acontecer? O fator de fazer um condomínio posterior vai onerar muito, porque vai custar 5 vezes mais. Esse fator de fazer uma incorporação posterior, né, transformar em condomínio, não incorporação, mas posterior, talvez dificulte o acesso a uma parceria com uma instituição financeira, né, que aí já é o que você está falando. Fala, Marcelo. Uma pergunta. Eu não tenho muito conhecimento cartorário. Para mim, eu estou falando comercialmente. Eu sei. Até ia falar, o Márcio ele tem uma visão bacana, que é uma visão comercial, né, Márcio? Legal. Qual é a pergunta? Senhor Bacalhau, esse incorporação que vocês estão falando é desmembramento em lote? É isso? Não. Eu pego uma área e desmembrar ela, tornar ela em casa fração ideal. Aí estou desmembrando todo o empreendimento. Aí eu desmembro para poder vender, para poder construir. O que eu entendo que eles estão fazendo é o quê? Pega a área total, constrói tudo e depois desmembra para vender. Na verdade, Márcio, registralmente falando, é assim: a construtora, a incorporadora, adquire com recursos próprios ou através de uma cessão, que é muito comum, igual você falou, ela tomando, né, ela tendo acesso à propriedade de várias matrículas, vai ocorrer a unificação dessas matrículas e aí sim inicia o projeto de incorporação. Vai iniciando o projeto de incorporação, o requerimento via cartório, tudo aprovado, com todos os documentos que nós vamos conversar sobre isso também, sendo entregues esses documentos, o cartório aprova, nasce o registro da incorporação. Com o registro da incorporação, o que a construtora, nós estamos falando de construtora, mas é a incorporadora que tem essa função, não é a construtora, né? A loteadora, a incorporadora, que é o nome mais adequado, ela já tem, com o registro da incorporação, ela já tem o aval para ela começar a negociar a área. Então é onde ela passa para o comercial começa a vender as frações ideais. E é onde, com muita facilidade, ela consegue uma parceria com uma instituição financeira, que não que vai comprar a área, mas vai financiar esse empreendimento imobiliário. Então, por isso, o ideal... Fala, Márcio. A dúvida é a seguinte: isso acontece antes ou depois de eu aprovar a prefeitura? Perdão, Márcio, que está um pouquinho baixo. Perdão. Isso acontece antes ou depois de eu ter o projeto aprovado na prefeitura? Márcio, a incorporação ela tem que acontecer posterior. Porque quando você vai requerer na prefeitura o registro da incorporação, o cartório de imóveis ele exige diversos documentos. Além de muitas certidões, distribuições cíveis, criminais, nós vamos conversar sobre isso. O cartório exige uma topografia, um georreferencial, uma planta mineral descritivo, as devidas aprovações na prefeitura. Então o cartório normalmente ele vai exigir todo o dossiê. Por isso o primeiro passo é você unificar a área, muitas vezes, no cartório de imóveis. Depois o segundo passo é você conseguir a aprovação na prefeitura. Depois você volta para o cartório para conseguir o registro da incorporação, Márcio.
Os incorporadores, que aqui em Cuiabá que eu converso com eles, tem uns 2 amigos que tem construtora e faz essas casas do Pé 90 que eu tô falando. É. E não precisa, é isso aí. Inclusive eu fui avaliar uma área para ele incorporar no banco, para ele mandar para o banco. Ele fala que é mais demorado na prefeitura do que no cartório. O cartório é mais simples. Por isso que eu tô perguntando. Entendi. Mas é mesmo, Márcio. Ele tem razão. Isso que é muito mais fácil. Na prefeitura, muitas vezes na prefeitura você enrosca ali para conseguir. Vai muito, vai muito da região, né? A gente não pode generalizar, vai muito dos contatos que você tem, mas normalmente ele tem razão sim, viu, Márcio? Olha a Sônia ajudando aqui, olha só, ó, artigo 32, hein, que é o que nós vamos discutir, hein, olha lá. O incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas após ter arquivado no cartório competente de registro de imóveis os seguintes documentos. E aí entra aquele rol, parabéns para a Sônia, porque a Sônia acho que fez curso de digitação dinâmica, porque ela digita muito rápido, olha só. Olha lá, primeiro documento aqui que a Sônia fala, que está na lei, no artigo 32, título de propriedade do terreno. É de promessa, irrevogável, irretratável, tem que ter essas cláusulas, né, Márcio? Essas cláusulas são também obrigatórias. Irrevogável e retratável, a lei obriga isso, tá? Então tá aqui, a Sônia mandou para nós aqui, ótimo, Sônia, legal. Depois, certidões negativas de débitos tributários, como federais, estaduais, municipais. Também certidão de distribuição de protesto, ações cíveis e criminais, certidão de ônus, olha quantas certidões. Na verdade a gente assusta, mas quando você está acostumado a fazer isso, é muito rápido e fácil de fazer esse dossiê, não tem nada, mesmo porque as certidões hoje, a maioria você consegue tudo na internet, né? Então mudou bastante. Então, olha lá, certidões negativas de tributos, depois aparece, olha lá, C, histórico dos títulos de propriedade do imóvel, para provar a cadeia, né? Se a origem é loteamento, se a área é maior, abrangendo os últimos 20 anos. Normalmente isso aqui a gente consegue com o quê? Certidão vintenária, que é a certidão dos 20 anos, essa certidão que vai suprir, né, o histórico de títulos. D, projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes. E, cálculo das áreas de edificações discriminando, além da área global, partes comuns e as partes também individuais. Então tá aí. Ó, Sônia, copia e cola. Tá bom, Sônia. Olha a Dora falando aqui, professor Silvio Capanete, tive essa aula com ele. Legal, bacana. Bom, um querido amigo também. Legal. Gente, vamos fazer um intervalinho, mas que legal, essa turma é muito boa, a gente consegue render muito, hein? Vamos fazer um intervalinho pro cafezinho então e nós voltamos aqui, hein? Tem muito assunto bom ainda. Valeu, Sônia, valeu, Dora, tá? Vamos fazer o cafezinho. A Dalva tá por aí? Tô que sim, professor. A Dalva tá craque no assunto, hein, Dalva? A Dalva vai abrir um escritório. Olha, presta atenção em tudo. Ô, Dalva, você vai abrir um escritório despachante imobiliário, hein? É? Pode deixar. A Dalva vai dar assessoria pra todos nós aqui, pro Márcio, pro Calil, pra mim, pra Dora, né? Passou, né? Pode me procurar na secretaria. Vamos lá no intervalo, então. Vamos lá. 15 minutinhos. Dalva é 10. Nós já voltamos aqui.